Bom, como eu disse, né, a ideia desses mini eventos é justamente discutir de forma rápida, objetiva, temas que muitas vezes passam despercebidos, além daqueles que nos causam uma maior atenção, visando sempre estimular a elaboração de novas estratégias de atuação que garantam o acesso à proteção, à justiça e aos serviços sociais que, porventura, as vítimas necessitem. E hoje é um dia especial, né? Comemoramos 14 anos da Lei Maria da Penha. Lei essa considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo no combate à violência doméstica. Ainda enormes e frequentes dificuldades para sua aplicação, para sua execução, sua fiscalização, bem como a necessidade de constantes adequações interpretativas pelos tribunais. E a pergunta que fica, precisamos de mais alterações legislativas ou precisamos aplicar efetivamente a Lei Maria da Penha? Por isso, convidamos dois dos nossos coordenadores de subnúcleo do NEVID para falarem um pouco sobre a Lei Maria da Penha e essas recentes alterações legislativas. Passaremos, então, para as falas, lembrando que as perguntas elas podem ser feitas durante a apresentação pelo chat e serão respondidas após o evento. Então, assim, para o primeiro tópico, nós convidamos a doutora Isabel Mendes Lobeu, coordenadora do Subnúcleo 4 de São Mateus e municípios vizinhos, a quem eu agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e pela atuação zelosa, não somente na coordenação do subnúcleo, mas também na promotoria de justiça que ela é titular. Doutora Isabel, você terá 30 minutos para fala, mas fique à vontade. Se quiser falar mais um pouquinho, a gente não se importa. Boa tarde, todos me ouvindo. Estou iniciando aqui a apresentação. Primeiramente, gostaria de agradecer a colega Cristiane Esteves pelo convite para participar desse evento. Cumprimentar todos os presentes, né? Nós temos colegas, temos servidores, representantes de outras instituições que a Cristiane, né, diligentemente convidou para participar, e obrigada, né? Queria deixar esse agradecimento pelo prestígio, né, do evento. E agradecer também ao CEAF, que nesse momento de isolamento, de quarentena, vem proporcionando essa capacitação, essa união dos membros por meio desses eventos. Então, o que é tão relevante no momento desse, né, para manter a unidade da instituição e ainda agregar a participação de outros órgãos, né, nesses acontecimentos. Então, ficam os agradecimentos e cumprimentos. Como a Cristiane colocou, eu sou promotora de justiça em São Mateus e atuo na parte criminal de violência doméstica como órgão de execução. E desde o mês de fevereiro passei a ocupar a função de subcoordenadora nessa área no norte, região com altos índices, né, de violência doméstica, de feminicídios. Então, é uma região que, sem dúvidas, necessita muito de atuação nessa área. E é um prazer poder falar da Lei Maria da Penha, esse diploma tão rico, como a Cristiane colocou, justamente no aniversário, né, dessa lei. E também, como foi colocado, essa lei, ela fazendo 14 anos hoje, ela passou por muitas reformas no ano de 2019, mini-reformas, e muitas delas serão tratadas aqui hoje, mas ainda existem algumas que não são objeto da exposição hoje, mas que vão ser mencionadas, ainda que de forma reflexa. E fica essa ponderação que a própria Cristiane já colocou, que também é feita pela doutrina mais crítica em relação a essas reformas, sobre se todas essas reformas são realmente necessárias ou se algumas realmente apresentam extrema relevância, como será tratado, vão aprimorar a atividade diária do promotor de justiça e de outros órgãos que atuam nesse sistema de proteção, mas a doutrina ela coloca a necessidade de se interpretar essas reformas de forma sistemática, de maneira sistemática, para não fragmentar esse sistema de proteção que já foi tão completo desde a vigência da lei instalado em termos legislativos, fruto de discussão de organismos internacionais, de ONGs e de representantes de órgãos públicos, né, que atuam e já atuavam nessa função relevante, nessa atividade relevante de proteção e enfrentamento da violência de gênero.
Então, já foi um diploma feito com esse cuidado, então todas as reformas elas têm que ser analisadas com esse mesmo cuidado, interpretadas de forma sistêmica. E aí eu deixo essa reflexão já no início da exposição. E para adentrar, preparei como são 4 diplomas que serão objeto do tópico 1, que representa a minha fala, preparei um material para facilitar o acompanhamento do que será falado. E, muito embora o objeto de hoje sejam esses tópicos já tratados aqui, referentes a essas mini-reformas operadas no ano passado, eu entendo relevante iniciar por um conceito de violência doméstica, apesar de não ser, como eu disse, objeto do tema da conversa hoje, esses aspectos mais básicos da lei. Eu quis trazer esse conceito que vem do Organismo Internacional de Direitos Humanos e é muito trazido pela doutrina também, porque é um conceito muito amplo, que vai além daquela proteção à integridade física, que é a mais corriqueira que nós vemos, né, no dia a dia da lida criminal, do atendimento das vítimas. E por isso eu quis trazer, porque ele representa outras facetas da violência doméstica, uma maior amplitude dela nesse sistema de proteção à vítima. Representando, assim, qualquer ato de omissão ou conduta que serve para infringir sofrimentos físicos, sexuais ou mentais, direto ou indiretamente, por meio de engano, ameaças, coação ou qualquer outro meio a qualquer mulher, e tendo por objetivo e como efeito intimidá-la, puni-la ou humilhá-la, ou mantê-la nos papéis estereotipados ligados ao seu sexo, ou recusar-lhe a dignidade humana, a autonomia sexual, a integridade física, mental ou moral, ou abalar a sua segurança pessoal e seu amor próprio, e sua personalidade, ou ainda diminuir sua capacidade física ou intelectual. Então, esse conceito, que é do Conselho de Roma, o Conselho da Europa, ele traz aspectos relacionados a toda e qualquer limitação da autonomia da vítima. E a abrangência dele, a amplitude dele, ela vai se comunicar com as abrangências das próprias disciplinas que estão sendo tratadas nessas legislações, que buscaram não apenas ampliar a responsabilização do agressor, como também ampliar o sistema de proteção à vítima. E aí, nesse contexto, a gente traz aqui a primeira legislação, objeto do tópico 1, que é uma legislação que é polêmica, ela trouxe alguns aspectos aí relacionados à sua aplicação que ainda tem que ser objeto de um debate mais incisivo. E ela ficou conhecida como a legislação do ressarcimento do SUS pelo agressor. Essa lei, é importante colocar, ela, apesar de ter sido muito noticiada como uma legislação do ressarcimento do SUS, ela já contava com precedentes jurisprudenciais que vão no mesmo sentido que a disciplina que ela trouxe. A doutrina até costuma colocar que já havia uma preocupação de certos órgãos públicos, em especial o INSS, com benefícios que eram concedidos às vítimas em razão de fatos geradores relacionados aos atos de violência doméstica. E, em razão dessas situações, o INSS já vinha ingressando com ações pedindo ressarcimento por parte do agressor de benefícios previdenciários concedidos para tutelar a vítima ou seus dependentes em razão de um ato de violência. Eu até citei aqui um precedente jurisprudencial do STJ, e já no ano de 2017, que reconheceu esse direito da autarquia federal de se ver ressarcida por uma pensão por morte que teve como fato gerador um feminicídio. Então, isso já era, de certa forma, trabalhado dentro de órgãos públicos. Existem outros precedentes até no mesmo sentido, inclusive estaduais. Então, é só para mostrar esse contexto em que foi positivada essa previsão de ressarcimento do SUS. Outro aspecto inicial dessa legislação que deve ser colocado é que, apesar das reconhecidas insuficiências do SUS, né, que são objeto da atuação do Ministério Público, da atuação de outros órgãos, né, de fiscalização e dos próprios órgãos públicos em si que se empenham na melhoria dos serviços, o SUS a maior porta de entrada do atendimento da vítima de violência doméstica.
até porque quando a gente vai para os dados, a gente observa que grande parte, a maior parte das vítimas, ela se encontra inserida num grupo de maior vulnerabilização econômica, o que faz que o atendimento médico, seja físico ou psíquico, a ser prestado por essa vítima em razão do ato de violência, ele seja realmente ofertado pelo SUS. E isso, no dia a dia, gera um dispêndio público considerável. Um dispêndio esse que não pode passar despercebido pelos órgãos de fiscalização, que além, numa situação em que o SUS já tem essa universalidade, já tem essas deficiências e ainda tem que suportar um tratamento, mais um dispêndio relacionado a um ato que deveria ser coibido, deveria ser reduzido. Então, essa legislação, ela foi inserida, a Lei 13.871, ela inseriu dispositivos no artigo 9º da Lei Maria da Penha. Ao meu sentir, é o artigo mais relevante, um dos artigos mais relevantes da legislação, porque é ele que traz o arcabouço protetivo da vítima para aspectos extrapenais, que acabam sendo os mais divulgados, os penais, né? Então, ele vem com esses aspectos extrapenais e que no cotidiano do trabalho, a gente vê que são esses aspectos extrapenais que muitas vezes vão trazer efetividade e resultado para a atuação criminal. Então, esse dispositivo, ele já vinha prevendo, né, desde as origens do texto originário da lei, uma amplitude de atendimento à vítima em termos assistenciais no sentido amplo, que envolvia o acesso dessa vítima à assistência social, a recursos relacionados à assistência social, o acesso dessa vítima a recursos de saúde, inclusive houve alterações recentes que garantiram à vítima acesso à tecnologia em saúde, como métodos contraceptivos, prevenções a doenças em caso de violência sexual, e aos atendimentos naturalmente que têm que ser dispensados nos casos de violência física ou psicológica, e também aspectos relacionados à segurança pessoal da vítima. Então, essa previsão de ressarcimento do SUS, ela veio para aprimorar esse sistema protetivo, mas também para trazer uma maior responsabilização do agressor e uma responsabilização no sentido mais amplo da palavra, né? E como tem sido tratada essa alteração legislativa? Primeiro, um ponto que tem que ser colocado, apesar dela ter sido muito divulgada como a lei que previu o ressarcimento do SUS pelo agressor, ela não se esgotou só na questão de saúde, ela também fez uma alteração relacionada à segurança pessoal da vítima, que é a obrigação do agressor de suportar os gastos também com dispositivos de segurança dessa vítima. E esses dispositivos de segurança, eles têm extrema relevância na efetividade das medidas protetivas. E nesse ponto, é importante ressaltar que até o Estado do Espírito Santo, ele teve uma função de destaque na implementação desses dispositivos, por exemplo, com o botão do pânico, que foi um projeto desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado, em conjunto com o município de Vitória e com o Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva. Então, o botão do pânico, ele foi uma referência até em termos nacionais, assim, outros estados implementaram esse dispositivo, que é um meio do Estado estar presente em qualquer situação com a vítima beneficiada por uma medida protetiva de urgência, né, que ela pode acionar aquilo e ser atendida. E isso, como uma tecnologia que implica num dispêndio público, né? E por isso a lei também contemplou a viabilidade do agressor arcar também com esses custos. E é importante que essa lei, como eu disse, ela também tem um caráter protetivo, não apenas de ampliação de responsabilização do agressor, e por ter esse caráter protetivo, ela teve o cuidado de dispor que a vítima, de hipótese alguma, ela vai poder suportar o ônus desse ressarcimento por seu patrimônio próprio. Então, como que é exemplificada essa situação? O dinheiro, o recurso a ser utilizado nesse ressarcimento, ele não pode, por exemplo, sair de uma conta comum do casal. Ele não pode ser retirado, por exemplo, de um valor que seria objeto de pensionamento dos filhos do casal.
Então, é muito importante se ter essa visão de separação para que a vítima ali não seja novamente agredida agora na faceta patrimonial. E outro ponto que a lei teve o cuidado de fazer, de dispor, é que ela não pode representar um benefício penal para o acusado, seja por meio, melhor dizendo, agressor, seja por meio de uma atenuante de pena, seja com o estabelecimento de uma substituição de pena por meio dessa medida de ressarcimento. Então, aqui fica muito claro a intenção do legislador de, na esteira do artigo 9º, dessa visão ampla de proteção à vítima, fazer com que a responsabilização do agressor ocorra também no âmbito extrapenal, né, que é esse âmbito patrimonial, de modo que essa responsabilização não vai poder surtir efeitos no âmbito penal, né? Ele não vai poder ser beneficiado porque ressarciu, é uma situação que busca ser operado no âmbito extrapenal. E aí, como eu comecei dizendo a respeito dessa disposição legislativa, alguns aspectos relacionados à legitimidade, aspectos mais procedimentais devem ser tratados. A lei é muito nova, mas, como eu disse, ela já contava com previsões jurisprudenciais que vão no mesmo caminho da disciplina dela. Então, a doutrina vem trazendo, aqui já menciona, já trabalha essa legislação, de que a legitimidade para cobrar esse valor do agressor é do ente público que dispensou o tratamento. E qual vai ser a referência que é apontada pela doutrina para os valores, né, para aquilo que vai ser efetivamente cobrado? A tabela do SUS. E aí ganha relevo a necessidade de os prontuários, os documentos médicos da vítima serem satisfatoriamente preenchidos com as eventuais CIDs, procedimentos, né, para que no momento em que o ente precise dessa documentação, seja possível estabelecer o que foi realmente gasto em termos de dinheiro público com o tratamento amplo dessa vítima, seja de saúde, por termos físicos ou psicológicos. Então, é importante que essa informação sobre o que foi efetivamente feito para tratar a saúde daquela vítima seja bem delimitado e permita esse embasamento na tabela do SUS. E o destino desses valores, também segundo essa doutrina que já cuida da disciplina do dispositivo, desses dispositivos, é o fundo de saúde do ente que realmente dispensou o tratamento. Então, como já iniciei falando, a própria disciplina legal ela vem seguindo esses precedentes jurisprudenciais que foram ressaltados aqui, já inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Aí, passando por esses aspectos de direito positivo, né, sobre a disciplina legal mesmo, objetiva da norma nova, a gente deve entrar em alguns aspectos relacionados à aplicação prática dela. Como eu disse no início, e até na fala que eu mencionei sobre a Lei Maria da Penha como um todo, deve-se ter um cuidado muito grande ao trazer essas reformas para que elas não cheguem, não se mostrem como um ponto de inefetividade da lei, né? Para que cada vez mais elas venham contribuir para a efetividade, contribuir para que essa lei tão completa saia do papel. E é por isso que alguns aspectos vêm sendo trabalhados em sentido crítico em relação a essa inovação, e eu ressaltei alguns aqui para tratar e deixar a questão já para reflexão de quem está acompanhando essa conversa. O primeiro ponto, que foi até objeto de um artigo, né, de uma professora da USP que estuda o tema, Maíra Cardoso Zapater, é a dificuldade de quantificação do dano, que eu já até trabalhei aqui bem superficialmente quando eu mencionei sobre os prontuários. Essa professora, ela fez uma posição crítica quando a lei entrou em vigor. Foi questionada a ela se essa lei ia efetivamente trazer uma redução da agressão, das agressões. E ela se posicionou no sentido que só o desenrolar do tempo mostraria, mas que de pronto a lei apresentava
uma não especificação de como esse dano vai ser quantificado, né? E nesse ponto é importante, como eu já tinha mencionado, colocar a necessidade de se trabalhar e se discutir esses meios de quantificação, como eles vão ser cadastrados, como eles vão ser transferidos e comunicados aos órgãos jurídicos que têm esse papel de fazer essa cobrança. E, sem dúvidas, esse é um dos pontos que traz uma primeira dificuldade nessa disposição. A gente trabalhando no dia a dia da parte criminal, né, da persecução penal de violência doméstica, a gente se depara com frequência com prontuários médicos, auto de corpo de delito, com informações que muitas vezes não nos permitem aferir sequer de forma muito segura o dano físico que aquela vítima sofreu. Então, trazendo isso para a questão da quantificação de um gasto público, de um sistema único de saúde, nós vivificamos aí essa dificuldade que essa professora ressaltou. E outro ponto que foi ressaltado, e é ressaltado por alguns que já se posicionaram criticamente sobre a alteração legislativa, é a necessidade de avaliação assistencial dessa família, dessa mulher, desse agressor, em conjunto com as diligências para se ressarcir, se buscar esse ressarcimento. E o que quer dizer isso? Nós, como já mencionamos, nós sabemos que a maior parte, o maior percentual de casos de violência doméstica ocorre em situações de vítimas e agressores vulnerabilizados socialmente, economicamente. Então, se essa medida de ressarcimento ela não vier acompanhada de uma avaliação assistencial dessas pessoas, desses atores envolvidos num caso de violência doméstica, é possível que haja, sim, uma revitimização da ofendida, principalmente se, por exemplo, esse ressarcimento vier trazer um prejuízo ao sustento daquela prole, né, uma situação de repetição do ato. Isso sempre é possível acontecer quando a vítima decide denunciar, sem dúvidas. Mas, a partir do momento que a gente amplia a responsabilização do agressor, por exemplo, trazendo essa possibilidade de ressarcimento, mais uma preocupação com esse aspecto assistencial deve ser colocada, de que haja essa avaliação sobre as reais condições daquele agressor suportar isso, e se isso não vai causar uma interferência e uma revitimização tanto daquela mulher quanto daqueles dependentes comuns, por exemplo. E, então, esse aspecto também é de relevância a ser tratado por aqueles que estão no dia a dia dessa atuação no enfrentamento da violência doméstica. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, que para mim é o mais importante deles, é a necessidade, que a Cristiane já colocou logo na introdução, da estruturação das políticas públicas. Esse ponto, ao meu ver, é o mais relevante e sobretudo pela temática aqui, que é uma conversa aqui para membros do Ministério Público, eu não sei se tem presente representantes das polícias ou da Defensoria Pública, mas o que eu gostaria de dizer em relação a isso? Essa legislação, assim como todo o conjunto protetivo da Lei Maria da Penha, ela não vai sair de letra morta se não se estruturar melhor os sistemas de proteção da vítima. E como é essa estruturação? Como ela pode ser feita? Acredito que já é de conhecimento de boa parte dos presentes que o NEVID ele possui um projeto de fortalecimento de redes, e esse projeto ele já vem trabalhando isso, por exemplo, com a obrigatoriedade da notificação compulsória por parte dos órgãos sanitários sobre as situações de violência. Então, o NEVID conta, inclusive, com um estudo técnico, né, que a respeito dessa notificação, que foi estabelecida já desde 2003 pela Lei 10.778, e essa norma, ela cria para a autoridade sanitária meios de a obrigação de aprimorar o sistema de informação para que esses dados de violência doméstica não se percam, para que seja possível quantificar como a dimensão da violência doméstica em números, né, de quantificar, e assim se possam fazer políticas públicas que reflitam essa quantificação. Então, esse trabalho já vem sendo feito,
junto às secretarias de saúde, já vem também sendo feito no interior, né? Por exemplo, eu atuo no município de São Mateus, o projeto de fortalecimento de rede já atua lá já há alguns anos, tem muito ainda a atuar, mas esse entrelaçamento da rede, da comunicação entre os órgãos de saúde, os órgãos de assistência social, agora também os órgãos jurídicos do município, porque são eles que vão veicular a eventual ação de ressarcimento, ela é essencial. Então, eu coloquei essa situação, como que o promotor de justiça, aquele agente que atua na melhoria dessas políticas públicas, ele pode auxiliar para dar efetividade a essa norma. Assim como as demais normas que se encontram no artigo 9º, esse fomento de uma atualização constante dos dados de notificação, de uma ampliação dessas informações, para que elas sejam mais abrangentes possíveis e assim possa se estruturar e planejar políticas públicas, ela é essencial, esse trabalho de fortalecimento, e nesse ponto o Ministério Público, como indutor de políticas públicas, como agente que não se encarrega apenas da persecução penal nesse sistema de proteção à vítima, ele ganha esse papel de extrema relevância, de diálogo com a rede, de entrelaçamento dessa rede para que assim ela consiga efetivamente fazer não apenas um cadastro, uma notificação que abrange aspectos relevantes relacionados a essa quantificação que o SUS suporta em razão dos atos de violência, como também consiga comunicar isso aos órgãos que podem vir a realmente buscar esse ressarcimento. E essa fiscalização, ela é extremamente relevante, é um trabalho que deve ser feito no sentido de dar efetividade, de dar concretude a essa disposição. E nesse ponto, também, até a título de ilustração do que está sendo falado, pode ser questionado, mas a própria Lei 10.778, que inclusive é uma lei que ganhou muita discussão ano passado com a previsão de notificação compulsória para a polícia, foi até um aspecto vetado que posteriormente o Congresso aprovou. Essa lei ela já prevê o sigilo desses dados, né, esses dados pessoais. Então, poderia se questionar como vai ficar essa comunicação de dados para buscar esse ressarcimento com esse sigilo. Realmente, essa é uma questão em aberto, a lei é nova, a lei depende dessa estruturação, mas algumas situações podem ser colocadas. Por exemplo, a partir do momento que a vítima, dentro da sua autonomia, decide denunciar aquele ato de violência doméstica, né, ela busca as autoridades, ela está fazendo daquilo algo que pode ser publicizado na medida do necessário para aquela persecução penal. Então, seria possível trabalhar essa possibilidade. A partir do momento que a vítima já entendeu a manifestação de vontade dela, seria, por exemplo, possível que esses dados já cadastrados, já objeto de notificação, fossem comunicados. Né? Como eu disse, isso é ainda uma questão aberta. O objetivo hoje é trazer esses aspectos delicados da legislação para reflexão de todos os presentes, mas, sem dúvida, o fortalecimento de rede, o fortalecimento dos órgãos públicos que prestam esse atendimento até extrapenal à vítima, ele é essencial para que esse dispositivo alcance realmente esse objetivo de maior responsabilização do agressor. Então, com essas considerações, a gente passa para a segunda legislação, que é objeto do tópico 1. Ela é uma legislação que também empreendeu alterações no artigo 9º, que é esse artigo que, ao meu ver, já foi colocado até essa posição de ser um dos mais estruturados e mais importantes da legislação, que hoje completa 14 anos, e é a Lei 13.882 de 2019, que ela traz uma disposição protetiva à vítima. O objetivo dela é a prioridade para matricular dependentes em instituição de educação básica, mostrando aí como é o objetivo desse artigo 9º ampliar cada vez mais os aspectos extrapenais de tutela dessa vítima. E esse dispositivo ele vem agregar maior efetividade às medidas protetivas. Inclusive, ele também operou uma alteração do artigo que prevê
as medidas protetivas, ele coloca essa prioridade de matrícula como uma possível medida protetiva a ser aplicada, e ela também ele tem também como objetivo evitar que aquele dependente da vítima, da ofendida, venha também a ser vitimizado pelo ato de violência, né? Tem a sua continuidade educacional comprometida por uma necessidade da vítima de se afastar do local da violência. Nós sabemos que a Lei Maria da Penha, ela já tem as medidas protetivas, que são instrumentos amplamente utilizados, mas que muitas vezes a medida protetiva por si só não garante essa integridade psíquica da vítima. Isso é muito visível no município de pequenas dimensões. No município pequeno, não adianta a vítima ter medida protetiva se ela vai passar na frente do trabalho do agressor para levar a criança ao colégio. Se o agressor, para buscar a criança ao colégio, uma visita, vai passar perto. Enfim, são situações que podem acontecer também numa cidade maior, mas que numa cidade pequena elas são corriqueiras. Então, muitas vezes, a vítima quer fazer a opção de se afastar daquela situação de sofrimento, iniciar a vida em outro local, e essa lei ela vem com esse objetivo de garantir essa prioridade, né, para que essas crianças possam, adolescentes também, possam continuar a vida educacional em um local em que a vítima se sinta mais amplamente segura. Então, esse artigo ele tem esse caráter protetivo, ele previu que isso pode ser abrangido por toda a educação básica, né, a educação infantil, fundamental, enfim, por toda até a adolescência daquele dependente. E a doutrina coloca algumas situações práticas, como, por exemplo, e se não tiver vaga naquela cidade que a vítima tem a possibilidade de passar a iniciar a sua vida, né? A doutrina vem colocando que a questão é tão prioritária que ela pode até ensejar a matrícula daquela criança, adolescente, como excedente ali, mesmo sem a vaga. Existe essa posição doutrinária, a gente sabe que na prática não é tão simples assim, mas que isso mostra, essa posição mostra a necessidade protetiva em primeiro lugar dessas disposições. E é importante colocar que deve ser garantida a proteção também dos dados dessa criança e dessa mulher, né? Isso é essencial, porque aquela criança não pode chegar na nova cidade, no novo colégio, como filho daquela mulher que sofreu violência, que precisou mudar de cidade. Então, isso é essencial, isso também deve ser objeto de controle por parte das autoridades do Ministério Público, que tem a função de fiscalizar a integridade da criança e também a integridade dessa mulher. Então, esse é um cuidado que a lei teve, assim, demonstrando a intenção protetiva dela, né? E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção para a questão do entrelaçamento da rede, para fomentar esse dispositivo, sem dúvida, que mostra que não apenas, né, a gente fala muito da Secretaria de Saúde, de Assistência Social, nesse trabalho de proteção ampla à vítima, mas aqui a gente ganha, a gente percebe a necessidade de comunicação até mesmo com a Secretaria de Educação, né? Porque, sem dúvida, esse contato maior entre os órgãos, que pode ser fomentado por essa atuação extrajudicial do Ministério Público, ele vai viabilizar e facilitar também essa efetivação dessa nova regra, né? Que veio agregar o artigo 9º, que já era tão amplo. Então, na mesma esteira, do caráter protetivo, a gente passa para o outro, nosso terceiro diploma do tópico, que é a Lei 13.880 de 2019. Essa lei, ela ficou conhecida também como a lei que estabeleceu a necessidade de apreensão da arma do agressor, arma de fogo sob posse, ou que o agressor detenha porte, nos casos de violência doméstica. Ao meu sentir, de todas as normas que serão tratadas aqui nesse tópico, essa é a legislação que tem a aplicação mais imediata possível. Por quê? Porque, na verdade, primeiro que ela vai ter um reflexo de proteção à integridade da vítima muito intenso, porque nós sabemos que o agressor que é armado, ele oferece uma possibilidade de aumento do grau de risco considerável. Então, e, sem dúvida, é uma medida das mais necessárias aprimorar essas disposições que limitam o acesso do agressor à arma de fogo. Mas outro aspecto que deve ser colocado é porque essa legislação ela reflete dados muito sólidos, né? Ela veio a atender a dados muito sólidos,
como, por exemplo, atualizadas do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que mostram que 44% dos homicídios das mulheres vitimadas são por meio de arma de fogo. Desses 44%, 53%, ou seja, mais da metade, são de mulheres que conheciam o agressor. E ainda desses 53%, 37% são de mulheres que se relacionavam com o agressor, mostrando aí que a arma de fogo é, sim, um aspecto que imprime uma elevação considerável do grau de risco dessa mulher em situação de violência. Então, essa norma, ao meu ver, é a que tem uma aplicação mais imediata e ela tem grande relevância prática, né? E por que também que deve ser colocado que ela não trouxe uma inovação propriamente dita? Porque, em realidade, o artigo 22.1, ele já previa como medida protetiva de urgência a possibilidade de suspensão da posse, né, do registro daquela arma de fogo do agressor. E aí, o que acontecia? A doutrina, ela criticava já a efetividade dessa medida protetiva, que já existia antes dessa nova norma que estamos tratando, porque muitas vezes se fazia essa suspensão do registro, do porte, mas o agressor continuava com a arma, não tinha uma diligência entre delegado e juiz para poder limitar o acesso do agressor à arma. Então, na verdade, a medida protetiva ela ficava com um certo comprometimento de sua efetividade. Então, a doutrina já vinha fazendo essas críticas, então essa legislação ela veio trazer uma alteração tanto do artigo 12, que foi um aprimoramento aí, das funções do delegado de polícia quando se depara com caso de violência doméstica. O artigo 12 ele vem com um rol de obrigações, e essa alteração ela vem acompanhando outras alterações que demonstram a preocupação do legislador na esteira do pacote anticrime de ampliar essas preocupações com a fase investigativa do crime. E ela também trouxe uma alteração nas disposições voltadas ao juiz que recebe o pedido de medida protetiva de urgência, né, por meio do artigo 18. E como vai funcionar essa legislação? A partir do momento que o delegado de polícia se depara com um caso de violência doméstica, ele passa a ter a obrigação de levantar se aquele agressor ele detém, né, um registro de arma de fogo ou porte regularmente registrado. E se for verificada essa situação, o delegado de polícia ele tem que juntar as provas disso ao processo e, com isso, ele deve viabilizar que isso chegue à mão do juiz, né? Isso chegue também aos cadastros. Isso chegue também aos cadastros responsáveis por fiscalizar e conceder esses registros e esse porte de arma. No caso, a Polícia Federal, o Sistema Nacional de Armas, e em se tratando de uma arma de uso restrito, até mesmo a outros órgãos como o Exército. Então, cabe ao delegado agora levantar isso, agregar essa prova documental ao inquérito, esse elemento documental ao inquérito, ao procedimento investigativo. E em havendo pedido de medida protetiva de urgência, submeter isso ao juiz para que o juiz proceda à apreensão desse armamento, né? É claro que não inclui só armamento, inclui eventuais acessórios, eventuais munições. Então, é um dispositivo que ele veio com o objetivo de fortalecer essa medida protetiva que já existia. E um aspecto que tem que ser trabalhado aqui é que a grande importância de ter já essa informação no inquérito é que permite que o promotor de justiça ele já tenha também essa informação para que, caso, por exemplo, não haja medida protetiva pedido por parte da vítima, o promotor possa também adotar medidas no sentido de restringir o acesso desse agressor a uma arma de fogo. E deve ser colocado aqui um aspecto que nós estamos tratando, que a lei ela contempla a situação de um agressor que ostenta a posse e o registro, o porte e o registro legítimo de uma arma de fogo. Mas vindo para a realidade do dia a dia, a gente sabe que a maior parte detém isso de forma ilegítima, de acordo com determinação legal regulamentar. E aí isso traz ainda a maior importância dessa nova obrigação instituída no artigo 12, né, pela autoridade policial. Por quê? Porque ao fazer esse levantamento e se constar de alguma forma naquele inquérito
que aquele agressor possui um armamento, a vítima noticiar isso, que é comum acontecer, até para caracterizar uma ameaça, né, que ela tem temor porque ela sabe que o agressor tem arma de fogo, isso aparece muito nos depoimentos em fase policial. Quando essa informação consta no inquérito, isso já viabiliza a persecução penal também por o crime do Estatuto de Desarmamento. Então, isso amplia aí a responsabilização do agressor para além dos crimes de violência doméstica e familiar propriamente ditos. Então, é uma lei aí que realmente já tem aplicação imediata, não depende tanto dessa estruturação como as demais que já foram tratadas, e que pode vir aí a reduzir as elevações do grau de risco vivenciado por uma vítima em ambiente doméstico e familiar. E passando para a última alteração legislativa, que foi prevista para o tópico 1, é uma alteração implementada também no artigo 12, que trata das obrigações do delegado de polícia ao se deparar com um caso, com uma notícia de crime de violência doméstica, e ela foi inserida pela Lei 10.386 de 2019. Ela torna obrigatória a informação sobre a condição de pessoa com deficiência da mulher vítima de agressão doméstica ou familiar. Essa legislação, ela apresenta um caráter tanto protetivo e, como eu vou falar, também de ampliação de responsabilização do agressor. Primeiramente, sem dúvidas, essa legislação ela vem acrescentar mais uma disposição de proteção à pessoa com deficiência no microsistema já existente, e vem também, isso inclusive constou da exposição de motivos dela, fomentar uma ampliação de registros estatísticos sobre um grupo, né? Se o grupo de mulheres em situação de violência já é vulnerável, o objetivo dessa lei é delimitar um grupo ainda mais vulnerável, que se encontra, né, nesse conjunto maior. E por que ainda mais vulnerável? Porque, sem dúvidas, né, uma mulher que já se insere no âmbito de uma pessoa com deficiência, que é vitimada por violência doméstica, ela exige um atendimento assistencial e de saúde mais especializado, mais atento, mais prioritário. Então, é por isso que essa lei ela vem trazer ao delegado que se depara com um caso criminal novo a obrigação de fazer esse levantamento, para que isso surja no processo, surja na investigação da forma mais precoce possível. E assim permita que os órgãos, o Ministério Público, ao analisar esse procedimento investigativo, ao confeccionar uma denúncia, já se preocupe com essa situação no sentido de verificar se essa vítima foi encaminhada aos serviços adequados à sua condição. E, principalmente nas situações em que há criação do estado de deficiência pelo ato de violência ou agravamento desse estado de deficiência por esse ato, isso permite que o promotor de justiça, aquele encarregado na persecução penal, ele busque o levantamento desses documentos, ele busque o levantamento dessas situações, até mesmo para conseguir uma capitulação adequada daquele crime. Porque isso pode trazer uma alteração da capitulação, uma causa de aumento, uma qualificadora. Isso vai também embasar o magistrado a aplicar uma dosimetria adequada à concretude da gravidade que isso representa. Então, sem dúvidas, é um dispositivo que ele vem ampliar esse caráter protetivo da vítima em situação especial, da vítima portadora de necessidades especiais e que aquela que adquiriu isso em razão da violência, mas ele vem também trazer uma responsabilização mais adequada ao agressor, mais adequada à gravidade. Isso, sem dúvida, já constando no bojo do procedimento investigativo, vai, por exemplo, nortear o fundamento de um parecer sobre a soltura ou não de um agressor, porque isso vai trazer a evidência sobre a maior gravidade daquela conduta. Então, é essencial esse levantamento precoce. Então, é uma lei que realmente veio contribuir nesse sistema de proteção. Bom, essas eram as ponderações que eu gostaria de trazer, são reformas pontuais, algumas delas, como disse, dependem de um maior debate, né, de todos os presentes aqui, que representam membros, não apenas do Ministério Público, mas também de outros órgãos encarregados nessa proteção à vítima, desse trabalho com o agressor. E outras já têm essa aplicação mais imediata, como é a caso da arma, que já vai contribuir, já vem contribuindo de imediato para a persecução penal desses crimes e para a proteção efetiva da integridade física da vítima beneficiada com medidas protetivas.
E, sem dúvidas, todos esses dispositivos reforçam o sistema de proteção, reforçam a necessidade de fortalecimento das redes, né, que é um trabalho que o NEVID já vem desempenhando, e já agradeço a atenção e me coloco à disposição para os questionamentos que eventualmente surgirem. Explanação, pela sua fala, realmente são temas instigantes, né? E você passou para a gente essa informação de uma maneira clara, eficiente, objetiva. Obrigada mesmo. No final, né, como eu já havia dito, as perguntas que foram feitas, né, a gente vai passar para os colegas, tá? Eu queria pedir desculpas, porque eu soube que no momento em que foram feitas as inscrições, embora o evento tivesse sido marcado para as 13 horas, a confirmação foi às 13h30. Então, a gente pede desculpa por essa falha do sistema, né, do envio pelo CEAF, mas, enfim, quem quiser rever também as falas, né, a fala da doutora Isabel, no final, a gente vai deixar o link na aba do NEVID, ali no site do Ministério Público, e aí poderão ter acesso a esse iniciozinho da fala da doutora Isabel, que falou de temas realmente bem importantes. Bom, agora eu queria, né, passar a palavra para o doutor Diego, convidá-lo para falar sobre um assunto também muito importante. O doutor Diego, ele é coordenador do subnúcleo 5, né, de Colatina e municípios vizinhos. Ele é meu colega de concurso. Doutor Diego, por favor, não fale quanto tempo que nós estamos aí na labuta, por favor. Meu amigo, profissional dedicado, né? Enfim, ele muito nos orgulha também. É muito bom ter o doutor Diego como promotor de justiça, como colega, também muito atuante na sua comarca. Enfim, doutor Diego, seja muito bem-vindo, 30 minutos de fala, mas também se quiser falar um pouquinho mais, fique à vontade. Gostaria de agradecer, Cris, pelo convite, não só para a live de hoje, mas também para integrar o NEVID. Trabalhamos juntos na subcoordenadoria, agora você como coordenadora. Para mim é um prazer enorme ter aberto mais 2 anos aí, dessa vez ao seu lado. E gostaria aqui de lembrar, nesse dia de aniversário da Lei de Violência Doméstica, da doutora Catarina, que começou com o NEVID, doutora Cláudia, que também passou por lá, e agora você que está fazendo aí sua história também. Para mim é motivo de muita alegria poder compartilhar as trincheiras com você aí nesse combate à violência doméstica. Agradecer os colegas aqui também, estou vendo o Veraldo, um abraço para a Piacá aí, Fábio, e os demais que se fazem presentes, né? E, bom, para mim aqui isso não é um pouco inusitado fazer uma live, talvez eu nem comece bem, porque eu não gosto de live, acho que é uma coisa que vai na contramão do que a gente está vivendo aí, mas eu confesso que para mim é um pouco esquisito, um pouco estranho falar para a tela de um computador, já que a gente não consegue muitas vezes ter o feedback, ter essa proximidade, olhar nos olhos das pessoas para quem a gente está falando. Então, é algo diferente, mas estou tentando me adaptar também a essa nova modernidade, né? E a intenção aqui é fazer um bate-papo. É um bate-papo com os colegas, algo leve, porque também é difícil para quem está assistindo ficar prestando atenção na tela de um computador. Não é uma missão das mais fáceis, então vou tentar não deixar esse bate-papo monótono aqui na medida do possível, né? E, bom, vou para o 2º biênio já no subnúcleo de combate à violência doméstica, né? E muitas vezes a gente, como homem, participar de um grupo assim tem algumas situações inusitadas. Algumas vezes dizem, não, você é homem, você não tem lugar de fala para discutir, para conversar sobre a violência doméstica. Então, e até em alguns momentos a gente enfrenta algum tipo de preconceito nesse sentido, porque é visto com alguma desconfiança, às vezes por parte do grupo ou do núcleo de combate à violência doméstica, são pessoas que trabalham de maneira interligada, há uma rede de combate à violência doméstica, que é predominantemente, me parece até por óbvio, composta de mulheres, e eu estou meio de intruso aqui, embora não seja o meu lugar de fala muitas vezes. Eu acho que é importante essa pluralidade, é importante ter um outro tipo de visão também,
e a importância da participação masculina também nesse debate, seja para tentar, de alguma forma, passar um viés, um olhar masculino sobre algumas coisas também, e para mostrar que é possível também ter homens que contribuem aí no combate à violência doméstica. Bom, o meu tema de hoje aqui para falar para vocês é sobre a Lei 13.984, de 2020, que incluiu ali no rol de medidas protetivas previstas no artigo 22 da Lei de Violência Doméstica, a possibilidade ou a obrigatoriedade do homem frequentar os programas de acompanhamento psicossocial, de recuperação e reeducação, né? Esses grupos, né, essa medida protetiva é composto basicamente de grupos de reflexão, são grupos reflexivos, né? Esse grupo reflexivo é interessante, porque vou mostrar para vocês depois, quando eu fizer uma perspectiva histórica dessa participação do homem também no combate à violência doméstica, mas é interessante por quê? Porque para mim ele é um indicativo de que a política que nós vínhamos fazendo até então não estava surtindo o efeito que era desejado. Por quê? E nesse sentido, a lei de violência doméstica, ela é eminentemente punitivista. Então ela tem a intenção, muitas vezes, de punir o agressor e, através dessa punição, buscar que se evite a reiteração de condutas, diminuir a prática de violência doméstica. Então, até então, o homem, o agressor, era encarado aí sob essa necessidade punitiva, retributiva sobre o mal que causava a mulher. E, no meu entender, essa inclusão no rol de medidas protetivas de comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor, isso, na minha opinião, muda um pouco essa chavinha. A gente deixa de ter um perfil eminentemente repressivo da lei de violência doméstica para ter um perfil agora socioeducativo também em relação ao agressor. Digo socioeducativo porque, e aqui pegando um gancho na infância e juventude, socioeducativo é aquilo que serve ou que está pensado para educar cultural e socialmente. E é justamente isso que busca esses grupos de combate, esses grupos reflexivos de combate à violência doméstica com a inclusão do homem. Chegou-se à conclusão que não adiantava tão somente punir. Punir não estava significando maior educação desses homens. Então se abriu e se entendeu que devemos também, e obviamente, além da punição, trabalhar essa parte de educação. Isso, associado à punição, consegue ter um efeito muito mais efetivo do que a simples punição. Então, a gente trouxe para dentro da violência doméstica esse viés socioeducativo. Essa é uma visão que eu tive ao analisar a lei, de que se mudou um pouco e aqui se inseriu o homem não somente nesse viés punitivista, e nisso, para mim, é digno de elogios em relação ao legislador e me parece um avanço em relação à lei de violência doméstica. Aqui, para a gente poder entrar um pouquinho no tema e trabalhar melhor esses grupos reflexivos, eu acho interessante a gente fazer uma pequena perspectiva histórica, porque, como digo, até então a gente tinha a noção de uma lei de violência doméstica eminentemente punitivista em relação ao agressor. Mas essa ideia de grupos reflexivos com o homem não é algo novo, né? Por mais que a gente esteja tratando isso de forma novedosa, como uma alteração legislativa de alguns meses, né, ela existe nos Estados Unidos e no Canadá desde a década de 70, final de 70, início da década de 80. Já se pensou, já se idealizou sobre a importância de combate à violência doméstica, inserindo o agressor sobre um aspecto socioeducativo, de que não adiantava somente punir, mas que mais do que punir também era preciso educar e socializar esse homem. Porque eu acho que ninguém nega que nós temos também que identificar quais são as causas dessa violência. É o machismo, é a misoginia, isso vai para além de aspectos culturais, de toda sorte, sempre é importante, para a gente poder entender tudo isso, participar ativamente desse contato, dessa interação com o próprio agressor, porque no final das contas, ninguém melhor que ele vai poder declinar as razões, se é que a gente pode chamar isso de razões, que o levam a agredir, porque dentro do equívoco, dentro do absurdo, dentro desse universo do agressor, de alguma forma ele justifica dentro dele o porquê dessas agressões. Isso não significa que a justificativa dele seja correta, muito pelo contrário, mas a gente conseguindo compreender
qual é o móvel dessa conduta, é mais fácil que nós consigamos aí trabalhar medidas profiláticas, medidas capazes de aumentar os níveis de eficiência da própria legislação, diminuindo aí, aumentando, aliás, em contrapartida, a eficácia da lei. Em que pese isso tenha começado nos Estados Unidos e Canadá, década de 70, década de 80, no Brasil esses grupos reflexivos se iniciaram mais ou menos por volta de 1990. E aqui eu destaco o Grupo Reflexivo de Gênero, do Instituto NOS, do Rio de Janeiro. E a Lei Maria da Penha, já com base, então, nesse estudo do Canadá, dos Estados Unidos, desse Grupo Reflexivo do Rio, lá no ano de 2006, no dia 7 de agosto, quando foi promulgada, o que ela fez, então? Ela conferiu maior legitimidade a essas políticas, esses grupos reflexivos que eram realizados com o homem, porque ela trouxe, em especial em seu artigo 45, ela trouxe um parágrafo da seguinte forma: nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Então, lá, desde 2006, a própria Lei Maria da Penha já previa no seu artigo 45. Esse artigo 45, na verdade, ele introduziu uma alteração na Lei de Execução Penal, mais precisamente no artigo 152, que tratava das limitações de fim de semana, das penas restritivas de direito, trazendo, então, a possibilidade do juiz das execuções penais determinar que o agressor fosse submetido a acompanhamento de programas de recuperação e reeducação. Então, muito embora houvesse essa previsão lá desde 2006, isso não era trabalhado, seja pelo Poder Judiciário, seja ou era bem menos trabalhado, mas com um início nos grupos sociais. A gente percebeu, então, havia uma certa negligência dos poderes constituídos na figura do agressor. Era muito focado, tão somente no aspecto punitivo. Até porque a gente pode dizer, e quase sempre no direito penal, a gente visualiza um movimento pendular entre as políticas públicas. Então, nós saímos de uma perspectiva de juizado especial criminal, em que o agressor até então pagava uma cesta básica, pagava algum tipo de serviço à comunidade, simplesmente não recebia qualquer tipo de punição, para a lei de violência doméstica, que então a gente saiu de um ambiente sem punição para um ambiente que buscava uma punição um pouco mais exacerbada. E a gente deixou, talvez, de ficar no meio do caminho, que seria aí conciliar a expectativa de punição com também essa reflexão e o aspecto protetivo e aí preventivo que deveria ter os grupos reflexivos. Eu destaco ainda dentro dessa ideia de criação desses grupos reflexivos, o ano de 2008, em que foi lançado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal o documento Diretrizes Gerais do Serviço de Responsabilização e Educação do Agressor, no âmbito da Lei de Violência Doméstica. Essas diretrizes, elas consagravam os serviços de responsabilização e educação dos homens, como parte integrante da rede de atendimento e enfrentamento à violência contra as mulheres, devendo essa atuar de forma articulada com os demais serviços da rede. Então vejam só como se repetem essas palavras: responsabilização e educação. Elas sempre andam juntas com essa necessidade dos grupos reflexivos. Isso é muito interessante, e a Lei de Violência Doméstica, ela tem alguns aspectos bastante peculiares. Por quê? Porque ela é uma lei que ela é de caráter punitivo e ela visa acabar com a impunidade no combate à violência doméstica, só que, em contrapartida, os tipos penais ali previstos são de pequena gravidade em abstrato. A gente fala de um crime de ameaça, que é punido com meses, um crime de lesão leve, que é punido com pena mínima também, de regime aberto. Então, o que a gente acompanha na Lei de Violência Doméstica é que, muitas vezes, as medidas cautelares acabam sendo mais gravosas do que a própria medida principal, que é a própria condenação. Então, presenciamos de forma constante uma prisão por eventual descumprimento de medida protetiva, mas que, ao final, com uma sentença condenatória, o sujeito não é encaminhado efetivamente ao regime fechado. Então, é uma lei que tem algumas idiosincrasias, e nós temos aqui que encontrar mecanismos para tornar a lei mais eficiente. Feita essa breve introdução sobre alguns aspectos históricos, sobre os grupos reflexivos, eu vou passar a analisar e trazer isso um pouco mais para o nosso contexto, para o contexto estadual, porque aqui no Espírito Santo, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, ou inclusive tenham até na cidade, na comarca de vocês, o projeto Homem que é Homem, que foi um projeto desenvolvido pela Polícia Civil,
no ano de 2015, em que inicialmente começou-se com a ideia de que alguns homens, alguns agressores que compareciam à delegacia de polícia eram convidados a participar de um ciclo de palestras. Então nós temos aqui no Espírito Santo um programa que foi precursor, que é esse projeto Homem que é Homem, da Polícia Civil, mas aqui eu destaco essa primeira ideia de que ele iniciou como um simples convite feito na delegacia para que os agressores participassem de alguns tipos de encontro. Essa fórmula avançou um pouco e passou-se, então, não só a ser mediante convite, mas mediante também intervenção judicial, determinação judicial, para que os agressores cumprissem esse cronograma de atividades. Esse projeto Homem que é Homem existe dentro da Polícia Civil, só que o Ministério Público aqui, sob a administração da Cristiane, está construindo o nosso próprio grupo reflexivo, nosso próprio projeto de diálogo com esses agressores. Então, dentro dessa ideia de que nós devemos também criar nosso projeto com o desenho que entendemos adequado, eu vou tentar passar para vocês um pouquinho o que a gente tem pensado dentro do NEVID sobre a criação desses grupos, né? O primeiro aspecto aqui que chama a nossa atenção é a forma de encaminhamento ao grupo reflexivo. Como eu falei, primeiramente o projeto Homem que é Homem teve a ideia de convite, e a gente avançou um pouquinho para isso com a determinação judicial. O que eu acho importante nesse início é que o grupo reflexivo seja iniciado o quanto antes. Nós não precisamos esperar uma sentença condenatória para colocar isso lá na lei de execução penal, como estava determinado no artigo 45. Pelo contrário, com a mudança legislativa, a possibilidade de participação no grupo reflexivo ela foi inserida como medida protetiva, como medida prévia, quer dizer, como uma medida cautelar que pode ser aplicada como medida até diversa da prisão. O que me parece que quanto antes esse agressor seja submetido ao grupo reflexivo, mais rápido ele conseguirá mudar a sua mentalidade, mais rápido ele conseguirá ser reeducado, e a gente conseguirá, com grande chance de êxito, evitar a reiteração desse tipo de conduta. Então, e muitas vezes a gente sabe que a violência doméstica ela é praticada num espiral. Ela começa com atos de menor gravidade e vai ganhando intensidade. Então, o agressor, muitas vezes, ele não começa com a violência física. Em grande parte das situações, a violência começa verbal. E o agressor vai se potencializando, a agressão vai se potencializando. Então, um dia é uma agressão verbal mais sutil, no outro uma agressão um pouco mais severa, até que parte para um empurrão, até que parte para uma agressão, e, infelizmente, o que pode acabar chegando até no feminicídio. Então, nós temos que intervir rápido, o quanto antes. E, muitas vezes, a inserção desse agressor de forma imediata, no calor dos fatos, quando os ânimos ainda estão bastante exaltados, é muito importante para que a gente consiga cortar esse ciclo de violência, evitar a progressão dessa escala de violência. Então, dentro dessa ideia de encaminhamento ao grupo, não vejo problemas que, se eventualmente tivermos agressores voluntários, que eles também participem. Mas seria interessante que a gente, dentro do Ministério Público, peça cautelarmente, seja por ocasião de medida protetiva, seja por ocasião de oferecimento da denúncia, a inclusão desse agressor dentro do programa reflexivo. Depois eu vou dizer para vocês um pouquinho como funciona o programa reflexivo, já que eu estou participando desse projeto Homem que é Homem há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu participo das reuniões, me faço presente, vou poder dizer para vocês de dentro do grupo qual o efeito disso sobre os homens que participam. E aqui também eu puxo um outro lado. Como os grupos reflexivos foram inseridos como medida protetiva, o não comparecimento do agressor aos encontros importará, então, em descumprimento de medida protetiva de urgência, passível da prática de novo crime, tal qual o artigo 24 da Lei de Violência Doméstica, artigo 24A. O sujeito que não foi aos encontros, uma vez intimado, com medida protetiva de urgência, para ir a esses encontros, faltou, quebra de medida protetiva, prisão em flagrante, por afronta ao artigo 24A da Lei de Violência Doméstica. Então, vejam que coisa linda esse grupo reflexivo. A gente tem poder de coerção nas mãos. Nós podemos, talvez, através da inserção desse grupo reflexivo, evitar com que uma medida mais severa tenha que ser tomada em desfavor desse agressor,
bem como também evitar a escalada de violência. Então, vejam qual interessante e qual inteligente foi o nosso legislador em colocar no artigo 22, como medida protetiva de urgência, a inserção do grupo reflexivo. Isso denota também uma outra coisa, o valor que o legislador deu aos grupos reflexivos. Isso foi muito interessante, pessoal. Não foi ali uma medidazinha qualquer, mas é algo que, após aí 14 anos do advento da lei de violência doméstica, percebeu-se a importância também de trazer o agressor para o diálogo, para se entender o que passa na cabeça desse indivíduo, o que a gente pode fazer para evitar essa escalada de violência. Qual é o objetivo desse grupo, no final das contas? É que os autores de violência doméstica reconheçam e se responsabilizem por seus atos violentos e que possam ampliar os recursos para a resolução de crises e conflitos em suas relações. E nisso eu vou falar para vocês como funciona. Aqui dentro do projeto Homem que é Homem Era Cruz, nós temos a participação de uma assistente social, de uma psicóloga. São encontros semanais, realizados dentro de um período de 2 meses. São 8 encontros. E são, então, reuniões semanais, uma com psicólogo, uma com assistente social, uma com a delegada, e eu vou em uma representando o Ministério Público. A gente abre uma roda de diálogo, isso é dentro do CRAS que eu faço, uma roda de diálogo com esses agressores, e eu vou ali, e vou sem gravata, vou de maneira mais informal, vou ali para bater papo, para entender o que está acontecendo na vida de cada um. E isso é muito interessante, porque dentro desse universo de agressores, é preciso que a gente também quebre alguns paradigmas. A violência de gênero, a violência doméstica, ela é plural. Ela não escolhe classe social, ela não escolhe vítima. Eu vejo ali o agressor mais simples, eu vejo o agressor letrado, tem gente pobre, tem gente rica, tem gente instruída. O universo ali é muito rico e nós colocamos todos para compartilhar as suas angústias, as suas experiências e o que levou à prática desse ato. Então, ali eu procuro, me apresento, digo que sou promotor de justiça e que estou ali para passar juridicamente qual é a situação de cada um, mas mais que isso, para tentar entender o porquê disso tudo. E a gente percebe ali o qual frágil é a construção cultural, muitas vezes social, desse agressor. A falta de recursos ali de resolução de crise dentro da relação doméstica que eles têm. Então, muitas vezes começa numa discussão banal alguma coisa e o agressor não consegue ter mecanismos ali para dirimir essa situação de conflito com a vítima de uma forma que não seja violência, porque ele é acostumado com esse tipo de violência, ele é criado de uma forma machista. Muitas vezes lhe falta cultura para enxergar e conseguir respeitar a situação da mulher enquanto mulher. Ele tenta impor os seus argumentos com base na força física. E muitas vezes eu me posiciono ali como ouvinte e vou dando corda, deixo eles falarem, eu quero que eles fiquem à vontade. E sem tentar ali rotular, fazer juízo de valor sobre os motivos que o levaram à agressão. E ali ele vai contando aquilo e eu vou tentando demonstrar o equívoco da atitude que foi tomada. E olha, será que não tinha um outro caminho? Será que não poderia ter feito dessa maneira? Será que você conseguiu o quê dessa forma? O exemplo que você deixou dentro de casa, você tem filha, você tem filho, você tem... E os sujeitos vão se conscientizando dentro dessa conversa e vão se desarmando. Na medida que a gente vai conversando, e aqui eu me comportando de uma maneira um pouco equidistante, o senhor teve preso? Tive. Como é que foi na prisão? O que adiantou? Como é que... E eles vão compreendendo que há outras possibilidades também de se resolver determinados conflitos fora da violência. E aqui o objetivo não é passar a mão na cabeça do agressor ou vitimizá-lo, nada disso. Mas sim de reconhecer nele um sujeito que também precisa de ajuda. É uma ajuda diferente, obviamente, do que a vítima precisa. Mas o agressor aqui também precisa desse tipo de ajuda, porque essa mudança de mentalidade, essa conscientização, ela só vai vir com esse tipo de trabalho. Ficar somente no aspecto repressivo e prisão e cadeia não está surtindo efeito. A gente não está conseguindo diminuir o volume de violência doméstica. Então nós temos que entender isso. Grande parte desses agressores faz uso severo de bebida alcoólica.
faz uso severo de entorpecentes. Como que é o dia a dia dessa família? Como que isso é feito? Como nós podemos chegar e tocar no ponto do problema? Né? Porque a lei está ali, ela é bonita, ela está no plano abstrato, a lei é maravilhosa. Mas como nós vamos dar concretude a tudo isso? Como nós vamos fazer com que essa lei seja efetiva de verdade? Então nós temos que nos preocupar com uma mudança geracional, com uma mudança de atitude do agressor. Esse é um trabalho paulatino, é um trabalho que é devagar. Nós não vamos mudar aqui um histórico de violência doméstica do dia para a noite. Então nós temos que ter ferramentas que, para além da punição do agressor, que mudem efetivamente a sua mentalidade, que ele consiga enxergar a importância do diálogo e, mais que isso, enxergar que a mulher é um igual. Não é porque muitas vezes ele tem a superioridade física que isso lhe dá o direito de agredir. Porque num conflito com um homem, muitas vezes a atitude não é essa. Por que num conflito com o vizinho ele não parte para a agressão e com a mulher ele parte? Então ele precisa entender que o tratamento não pode ser diferente. E eu vejo hoje um aspecto positivo do caráter repressivo da lei. Hoje, de uma forma geral, o homem entende e até certo ponto respeita a lei de violência doméstica. Eu converso com esses grupos e eu vejo os homens hoje com receio. Então a lei ela está colando, a lei está surtindo efeito, mas a gente não quer só o receio da lei pela punição. A gente quer ir mais além, a gente quer também que esse sujeito seja educado para que a gente não precise usar a punição. Esse é o mundo ideal, é o que a gente busca. E o projeto se insere justamente nisso. Não é deixar de punir, mas sim associar à punição o caráter socioeducativo, o caráter pedagógico, o caráter reflexivo. Você bate, mas por que você bate? Qual é o seu histórico? O que você fez? Eu quero que você entenda que essa agressão é errado. E essa troca de experiências, um ouvindo do outro, ouvindo a experiência do outro. A gente vê muita coisa em comum entre as histórias desses diferentes homens. Então, se nós conseguimos pensar dentro disso o que é comum, é muito mais fácil da gente conseguir atacar o problema da maneira mais correta. Então, voltando aqui ao esboço do que seria o projeto, dentro desse grupo, né, que ele vai ser, então, prioritariamente composto por agressores mediante ordem judicial, ou, em eventuais casos, alguns que queiram espontaneamente participar. Aqui eu abriria uma exceção, dentro do projeto do NEVID também, alguns casos que talvez não fosse muito recomendado a participação do agressor. A lei não traz qualquer tipo de limitação aos grupos reflexivos, mas nos parece que autores de crimes dolosos contra a vida não devem ser inseridos. Pela própria gravidade em abstrato do crime, me parece que ele já ultrapassou a fronteira de eficiência do grupo reflexivo, ele praticou a violência máxima, então não seria, no meu modo de enxergar, conveniente a participação de um feminicida dentro do grupo reflexivo. Autores de crimes sexuais também, eu acho que essa é uma outra limitação, porque, obviamente, esses autores de crimes sexuais têm uma repulsa muito grande dentro da sociedade, e dentro do grupo reflexivo sofreriam ali um preconceito grande, e quebraria essa ideia do grupo de troca de ideias, troca de experiência. Me parece interessante também, por esse motivo, que não participem. Aqueles que forem portadores de transtornos mentais, ou que você percebe nitidamente que tem problemas psíquicos pelo uso de drogas e álcool, também porque iria dificultar a interação do grupo em si, não me parece também conveniente. Dentro dessa ideia, então, de troca de experiências e conscientização do agressor, porque ele bate, ele agride, ele tem que entender o porquê que ele faz isso, o que o move, para deixar de fazer, entender que a mulher hoje e que a sociedade hoje não aceita, não admite esse tipo de conduta e que tem punição para quem pratica esse tipo de ato. Então a proposta metodológica ela é consistente de encontros semanais, encontros plurais, feitos por assistentes sociais, por psicólogos, e aqui é interessantíssima a participação do Ministério Público, que a gente participe de pelo menos um dos encontros, para olhar no olho desse agressor, para conversar com eles, para que eles sintam que o Ministério Público está também presente, para que possamos esclarecer a todos de que quais são as consequências da lei de violência doméstica. Se você ameaçar a sua mulher,
a consequência é essa. Se você agredir, a consequência é essa. A gente está de olho, a gente está perto. Nós estamos te acompanhando. O agressor se sente vigiado, ele se sente inibido por participar do programa e por olhar no seu olho e saber que o promotor de justiça está ali. Então, nesses encontros, eles são utilizadas técnicas variadas, né? A gente sempre tem, prioritariamente, 2 pessoas que acompanham o grupo todo, que são a assistente social e a psicóloga, que elas estabelecem ali afinidade com o grupo e viram uma referência. Então, tudo que aquele agressor precisa, ele procura assistente social, procura psicóloga, que são as pessoas que vão avaliar, ao final dos 8 encontros, a eficiência desse grupo reflexivo. Então, você tem 2 prioritariamente e são feitos encontros. Eu gosto muito desse método diálogo, de roda, né? Mas aí cada um também tem que saber as particularidades do seu local. E o que é interessante, como é um grupo muito heterogêneo, a gente tem pessoas de pouca instrução, de muita instrução, eu acho que algo semelhante a uma palestra não fica bacana. É legal você olhar para cada um, saber o que cada um, o que você espera de cada um e o que você pode entregar para cada um. Então você consegue ter diferentes tipos de conversa dentro da necessidade de cada um desses agressores. Eu gosto muito da ideia de grupos fechados. Ou seja, começou o primeiro encontro, esse mesmo grupo vai até o 8º encontro. Não me parece producente, produtivo, a inserção de indivíduos no meio dos encontros, porque a gente nunca consegue fechar esse ciclo e a gente não consegue gerar um pouco de empatia entre o próprio grupo, para que esses agressores se soltem e possam falar verdadeiramente da sua realidade. E a experiência que eu tive, assim, é importante, dentro aqui já das considerações finais desse tipo de programa, gente, que a gente consiga criar mecanismos também, não só, porque o grupo reflexivo ele não pode ser um fim em si mesmo. Não basta a gente fazer o grupo reflexivo, deu as 8 semanas, bate nas costas do agressor, ele foi para a casa dele e acabou. Nós devemos também criar mecanismos mínimos de acompanhamento e medidores de eficiência. Eu estou dizendo para vocês aqui que o projeto é muito interessante, que o projeto funciona, mas eu preciso ter dados para mostrar para vocês. Eu preciso mostrar, olha, de quem participou dos grupos reflexivos, nós temos 95% de não reiteração de conduta. Ou seja, uma esmagadora minoria que está reiterando. Precisamos criar algum mecanismo de bater na porta desse agressor de a cada 1, 2, 3 meses, não sei, mas de conversar com ele e mostrar, olha, o poder público está aqui. Você fez o grupo reflexivo lá atrás, você entendeu o porquê desse grupo reflexivo e você, então, tem que continuar dentro desta mesma linha, né? E aqui, gente, é interessante notar, e aqui eu trago para vocês, que os grupos reflexivos devagarzinho estão se tornando uma realidade, né? Se percebeu da importância não só de punir o agressor, mas de também fazer com que o mesmo entenda o mal que ele causa e o porquê causa. E como sair, de repente, disso tudo. A gente está falando de pessoas que, na maioria das vezes, é de muito pouca instrução e que consegue ter um lastro cultural muito baixo, de entendimento, de compreensão. São casais que muitas vezes se tratam de uma forma extremamente ríspida e desrespeitosa. Eu me lembro de um dos encontros que eu tive, que um dos agressores falou, contando da briga que ele teve com a mulher, e ele contando, ele xingando a mulher, falando uma série de palavrões para a mulher, e eu virei para ele e falei, calma, você está percebendo a forma como você trata a sua mulher? A forma como você se dirige a ela, como você se refere a ela? Ele virou e falou para mim, pô, doutor, mas eu duvido que o senhor também não xinga a sua. E é verdade, ele tinha na cabeça dele que xingar a mulher é algo absolutamente normal, como a mulher xingar ele também. Então, quando eu falei para ele, eu falei, olha, eu sinto muito dizer para você, mas eu não xingo minha mulher. Isso é inadmissível. Por que eu vou xingar minha mulher? Isso não existe. Ah, doutor, mas eu não acredito que tem alguém que não xingue a mulher. Minha mulher me xinga também, a gente vive assim. Então, é nesse nicho que nós estamos querendo entrar. E nisso, não é uma conversa bonita, não é a gente pegar aqui e trazer teoria, é olhar no olho do camarada mesmo, e na linguagem dele, fazer com que ele entenda o que ele está fazendo. Fazer com que ele enxergue que há uma outra possibilidade para além disso. Ele foi criado há 40 anos assim, ok. Só que você vai mudar, meu querido. Você vai mudar. Seja pela força imperativa da lei, que você vai ter que entender,
se vai ser por bem ou vai ser por mal. Então é isso que a gente traz dentro desses diálogos. Olha, eu estou te propondo aqui, estou te mostrando uma outra possibilidade. Até então, o senhor podia alegar desconhecimento, poderia alegar ignorância, o que é que seja. Agora não pode mais. O senhor entende, o senhor vê, o senhor tem obrigação de compreender. E em grande parte dos casos, surte efeito. Eu fiz uma breve pesquisa aqui, para a gente poder encerrar, de julgados que se referem a grupos reflexivos. E olha só, eu encontrei 105 julgados que se referem a grupos reflexivos, de basicamente 3 estados: Distrito Federal, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Em todo o Brasil, eu encontrei julgados de 3 estados. Então vejam o quanto há campo para que a gente faça crescer os grupos reflexivos como mais uma medida de proteção à mulher e também de prevenção à prática de violência doméstica. Porque um homem desse, que a gente mudou a cabeça, esse não vai mais ser um agressor. Então o projeto é muito importante, gente, tem muito para crescer. Eu estou falando de julgado de 3 estados somente. Então, primeiro, isso é interessante para o Ministério Público. O réu que não participa de grupo reflexivo, além de descumprir medida protetiva agora, né, passível de crime de descumprimento de medida protetiva, pode ser usado ainda como análise de circunstância negativa de conduta social. Então, lá na fixação da pena, artigo 59, descumpriu a participação no grupo reflexivo, conduta social negativa, julgados nesse sentido do Rio de Janeiro. Uma outra coisa também que foi feito isso, Brasília, Rio de Janeiro, na própria sentença, lá no artigo 79, por ocasião da fixação do sursis, impor também participação no grupo reflexivo. Então nós podemos, no meu sentir, é o mais adequado, impor a participação com medida protetiva para aqueles casos que eventualmente não foi possível, até porque os grupos têm um número limitado de participantes. Para aqueles casos que não for possível, pode ser imposta também na sentença com base no artigo 79. Então, 2 coisas aí que os julgados tratam, mas mostram que a gente tem muito o que avançar. Eu sou, e talvez vocês tenham percebido pela minha fala, sou um entusiasta desse projeto. Eu gosto muito, a minha participação lá é muito rica, me sentar ao lado da sociedade, me sentar ao lado dessas pessoas que estão ali na posição, a grande maioria de réu, de agressores, e poder olhar no olho deles e dizer a verdade. Olha, meu amigo, o que você fez aí, você ficou preso? Ficou. Sua sentença vai sair assim, você não pode chegar perto da sua mulher. Não, doutor, mas se ela me chamar para ir na casa dela? Não pode, você tem uma medida protetiva de afastamento, só não pode. Não pode chegar. Então falta também muita carência de informação jurídica também para essas pessoas. A gente vê, às vezes, muita quebra de medida protetiva por desinformação. Então é uma outra coisa que a gente também faz nesse trabalho junto aos agressores, é de informação. Meu amigo, uma medida protetiva é isso, o senhor não pode aproximar da sua mulher. Ela te chamando, não tem jeito, eu sinto muito. E ali eles falam o que tem que falar, se sentem à vontade também, e ali a gente consegue identificar algum caso em que o ânimo de fato está mais acirrado também. E mais, a gente leva os homens a refletir. O agressor tem que refletir e tem que entender que é preciso não só não agredir, mas se mudar a concepção sobre como devemos enxergar as nossas mulheres. Bom, eu acho que foi isso, já está dentro do meu horário também. Agradeço infinitamente aqui a participação. Peço desculpa por qualquer tipo de inconveniente nessa transmissão, porque, como disse, não sou um grande entusiasta das lives, mas a gente tem que se adaptar a esse novo normal. Espero que de alguma forma tenha sido útil. Me coloco à disposição dos colegas que queiram levar o projeto para a comarca, que queiram bater papo aí, que eu fale um pouco mais detidamente sobre essa experiência do dia a dia, porque os efeitos têm sido muito positivos para a gente conseguir aqui diminuir o nosso índice de violência doméstica no Espírito Santo, que infelizmente ainda é um dos mais altos do Brasil. Agradeço, Cris, agradeço a todos, muito obrigado. Ai, Diego, gratidão pela sua fala. Eu tenho certeza que sua atuação nessa área será um grande incentivo para aqueles que ainda não têm um projeto de grupos reflexivos em suas comarcas. A gente sabe, né, que o Ministério Público, muitas vezes, é esse empurrãozinho para a efetivação dessas políticas públicas. E eu mesmo posso dizer, né, que da minha experiência em Marataízes e na coordenação ali do subnúcleo da região de Guarapari,
a gente iniciou tratativas ali para que levássemos os projetos também, o projeto Homem que é Homem, lá para Marataízes, e depois conseguimos levar o projeto para Guarapari, e realmente é importante a gente ter esses grupos reflexivos, e a sua experiência, eu acho que vai incentivar a gente ainda muito mais, né, a fim de se buscar esses projetos nas nossas comarcas. A gente vai passar, então, para as perguntas. A gente tem, assim, vários comentários, infelizmente eu não vou poder lê-los, né, mas os colegas depois que participaram aqui, como palestrantes, poderão ter acesso, comentários bem interessantes, mas o nosso tempo realmente está bem reduzido. Então, eu vou passar a primeira pergunta, que foi feita pela Emília Zumba. Ela disse o seguinte: no município em que atuo, percebi que as vítimas estavam deixando de procurar o atendimento de saúde com receio de terem suas situações encaminhadas à DEAN. Não seria um retrocesso protetivo? Imagino que seja pergunta para Isabel. Boa tarde, Emília. Agradeço pela participação. Como eu até falei bem brevemente na exposição, essa lei que estabeleceu a notificação compulsória à polícia pelos órgãos de saúde nos casos de violência doméstica, ela realmente tem envolve uma discussão muito grande em torno da efetiva contribuição que ela trouxe para o sistema de proteção à vítima. Ela foi, inclusive, objeto de veto, né, do Executivo, justamente fundamentado na intimidade da vítima, no fato de nem sempre a vítima que precisa do atendimento médico, ela quer levar o fato ao ambiente policial. E ela acabou entrando em vigor. O Legislativo entendeu que, principalmente nos casos em que há violência física, violência real, na esteira até de entendimentos jurisprudenciais, isso não poderia ficar no âmbito da autonomia da vítima. Então, a polícia tinha que ter esse conhecimento. Então, sem dúvidas, isso cria um desafio para o profissional de saúde, no sentido de ter a obrigação de prestar esse atendimento, mas, ao mesmo tempo, saber que, a partir do momento que ele notificar, isso pode criar uma resistência à vítima. Então, realmente, essa situação que o questionamento trouxe, ele já é objeto de relatos, já é objeto, inclusive, de trabalhos críticos. Então, assim, ganha relevo o que foi falado em relação à notificação compulsória. A legislação que prevê a notificação compulsória, que é a 10.778, uma possibilidade de ajustar, de compatibilizar essa dificuldade prática, que é a resistência da vítima em procurar o atendimento médico, por saber que aquilo vai à polícia, e ainda a intenção também de se ampliar as punições, independente daquela vontade da vítima de levar, porque muitas vezes ela está inserida num ambiente de domínio e privação de autonomia, a efetividade dessa disposição que já está na 10.778, que é onde esse dispositivo foi inserido, que é resguardar o sigilo daqueles dados, enquanto a vítima não manifestar efetivamente essa vontade. A gente sabe que em caso de ações penais públicas, isso fica difícil, porque a partir do momento que aquilo chegar à polícia, né, aquilo vai ter, essa notícia vai ter que se desenvolver no procedimento investigativo e desencadear em uma ação penal. Mas, né, na medida do que é possível para compatibilizar o sistema, esse resguardo dessas informações pode ser um fator a ser fomentado pelo Ministério Público, pelos outros órgãos, no sentido de evitar essa exposição da vítima, que não vai diretamente à polícia, vai apenas ao sistema de saúde. E não impede também que se busquem meios de proteção dessa vítima, da saúde dessa vítima, específicos, né, que resguardem essa identidade, trabalhem psicologicamente a necessidade dessa punição, dessa persecução do crime, para buscar a quebra do ciclo de violência. Então, essas são algumas possibilidades para compatibilizar, para melhorar essa situação que o seu questionamento relatou. Primeiro,
trabalhar com que haja uma proteção dessas informações, enquanto a vítima não efetivamente manifesta esse interesse em uma investigação criminal, em uma persecução penal, e, se possível, junto com isso, trabalhar também os aspectos psicológicos dessa vítima para que ela entenda que aquela ação, aquela medida de caráter penal, ela pode e é importante para quebrar também o ciclo da violência em que ela se encontra inserida. Perfeito. Isabel, estão pedindo também para você disponibilizar o material da sua apresentação, é possível? Sim, eu posso mandar por e-mail, para o Nevid, e para repassar. Isso, aí a gente coloca lá no site, né, do Ministério Público, aí tem a aba do Nevid, eventos, e ali a gente vai colocar, né, o link para quem quiser assistir novamente o evento e os seus slides. Joia, okay? Pode deixar que eu disponibilizo. Obrigada. Agora, uma pergunta para o Diego, da Emília também. Não seria o sursis o locus apropriado para a inclusão do agressor em tais grupos? Como lidar com essa realidade, com o entendimento de que não cabe sursis em violência doméstica? Aí o que a gente está falando é uma confusão sobre o tipo de sursis aí. O que a gente está falando é o de imposição da pena, aquele do artigo 79, que o juiz converte a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direito. Então, entre essas penas restritivas de direito, o juiz pode incluir ali, dentro desse artigo 79, a participação dentro desses grupos, e os julgados vêm todos nesse sentido, né? Então, não haveria nessa fase, por ocasião da fixação da pena, nenhum tipo de impedimento, né, na fixação do grupo reflexivo. Uma que eu acho que você já falou na sua explanação, né? Existe um monitoramento desse homem e suas posturas no pós-grupo reflexivo? Isso dentro do projeto Homem, que é o que a gente vinha trabalhando, eu não tenho esse dado, mas essa é uma preocupação que eu exteriorizei dentro do projeto que o Ministério Público está criando. A gente não pode ter o grupo reflexivo como um fim em si mesmo. Então, nós temos que criar algum tipo de mecanismos para acompanhar o agressor e também para quantificar. Gente, estatística é importantíssima. Nós temos que começar a trabalhar com estatística e valorizar os dados estatísticos, porque eles nos trazem a certeza do caminho que a gente está trilhando. Então, se o projeto consegue atingir índices satisfatórios, índices altos de eficiência, nós vamos ganhando capilaridade, nós vamos poder bater na porta amanhã ou depois do empresariado, vamos poder bater na porta do governador e mostrar, olha, eu tenho um projeto com índice de 95%, 97% de eficiência. Vamos trabalhar nisso? Vamos expandir? Vamos fazer esse projeto crescer? Então, é muito importante que o projeto não seja um fim em si mesmo. Nós temos também que trazer indicadores, essa preocupação da pergunta, ele é muito pertinente. Temos que criar, sim, mecanismos para quantificar o que a gente está fazendo. E outra pergunta aqui, se você considera que a utilização de álcool e drogas é a causa da violência contra as mulheres? Olha, eu não acho que é a causa está muito para trás disso, né? Mas ele é um potencializador, isso eu não tenho dúvida. O sujeito que agride a mulher, ele não agride porque ele bebeu, ele já tem dentro de si esse caráter agressivo. Isso já é dele, isso é cultural, isso veio com ele. A bebida ou a droga talvez despertem, seja um gatilho para que isso se exteriorize. Então, o sujeito que não é agressivo, que não tem isso dentro de si, de forma muito pouco provável, ele vai beber e vai se tornar um agressor. Muito embora a gente saiba e não ignore que a bebida tem algumas diferentes fases. Tem aquela fase da euforia, a fase da agressividade, e aquela última fase que é a fase do porco, até chamada assim, que o sujeito fica lá estirado e fica praticamente desmaiado. Mas quem pratica esse tipo de violência, esse é o meu modo de entender, já tem isso dentro de si por vários outros motivos, seja a forma com que foi educado, a forma com que cresceu, sua forma de enxergar o mundo, mas a bebida, sim, ela é um importante incentivador dessa violência, porque ela libera os filtros. Aquilo que está dentro do sujeito, aquilo que o reprime muitas vezes de praticar a agressão, deixa de existir. Ele se encoraja, tanto é que nosso Código Penal tem até uma causa de aumento, que é a embriaguez pré-ordenada. Aquele sujeito que tem receio de praticar um crime bebe para tomar coragem, e aí vai e pratica o crime. Então, inclusive, o Código Penal trata disso como uma causa de aumento.
Então eu consigo perceber de forma clara uma correlação entre violência e bebida, mas não como causa. Tem uma pergunta aqui do João José, ele fez, inclusive, comentários bem interessantes aqui no chat. Ele disse o seguinte: mas não poderia desenvolver um grupo desse dentro do sistema prisional? Parece que a Prefeitura de Vitória estava desenvolvendo antes da pandemia uma experiência no sistema prisional. Olha, a ideia do sistema prisional, a gente tem que pensar, primeiramente, o que a gente quer do grupo. É um grupo somente para agressores ou é um grupo para homens? Que aí são duas situações diferentes. Porque dentro do sistema prisional, nós temos ali detentos que praticaram os mais diversos crimes. Nós podemos ter ali um interno que é traficante de droga, mas que nunca agrediu uma mulher e talvez nunca agrediria. Então ele é o perfil para participar do grupo? Eu te digo que, de uma forma geral, todos os homens, de forma universal, deveriam refletir sobre o papel do homem e da mulher na sociedade e enxergar essa igualdade de gênero que a gente tanto luta. Então, de uma forma geral, o grupo reflexivo é importante para todos os homens, mas o grupo reflexivo não pode abraçar o mundo, ele não tem perna para tudo isso. Então, a gente tem que atuar aqui de uma maneira, eu diria, mais inteligente. Os recursos são finitos. Então, a gente vai concentrar os nossos esforços aonde? Né? Nós não podemos atender todo mundo. Então, dentro dessa escala de prioridade, enquanto o projeto não tem escala maior de abrangência, me parece que é interessante voltá-lo para os agressores, que são aqueles casos que estão latentes, são aqueles que estão pedindo uma intervenção imediata do poder público. É o que eu falei, no universo do sistema prisional, muitos ali talvez não seria cabível, ou nunca agrediram, necessitariam de um outro tipo de apoio. Muito embora também fosse interessante trazer essa conversa para o ambiente prisional, porque aquele que não está precisando, ele também vai levar esse tipo de diálogo para a sua comunidade. Olha, eu tive lá, quando agride uma mulher acontece isso, acontece aquilo. Então ele vai ser um hospedeiro dessa informação e vai poder também reverberar isso perante seus pares e na comunidade. Então toda medida que leve o homem a refletir e a pensar sobre a questão do gênero, ela é positiva. Só que nesse primeiro momento, eu acho, a gente tem que atuar com um pouco de estratégia, pela finitude de nossas forças. Então, eu acho que o foco no agressor, num primeiro momento, é interessante. E uma vez que a gente consiga o efeito desejado com o agressor, a gente pode ir expandindo. E acho que seria bastante interessante levar isso para dentro do sistema prisional, sim, desde que seguindo essa lógica da eficiência da estratégia. Bom, essas foram as perguntas, né? Como eu disse, foram vários comentários. Infelizmente, a gente não tem um tempo mais disponível para ler todos, mas depois a gente vai ter acesso a esse chat. Mais uma vez, obrigada, doutora Isabel, doutor Diego, né? Isabel e Diego, né? Agradeço, né, por terem aceitado o convite, e a todos, né, mais uma vez agradeço. E fica aí o convite para os próximos eventos do NEVID. Teremos, né, todas as próximas sextas-feiras, teremos evento no NEVID. O próximo, semana que vem, 13h30, temos dia 21 do formulário de avaliação, e temos também em setembro um evento do NEVID. Agradeço mais uma vez a presença, e quem puder fazer a avaliação do evento, foi colocado agora o link, né, de acesso. Enfim, é isso. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, obrigado. Obrigada.